Olá, meus amores. Hoje, dia 17 de julho, nós vamos realizar a correção da última avaliação, que é a avaliação de matemática, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção. Olha só, a primeira questão diz assim: Maria Clara conseguiu ler 132 páginas do livro que ganhou da vovó. Ainda faltam 248 páginas para ela terminar. Quantas páginas tem o livro? Então, você vai fazer uma adição, né? 248 mais 132, que é igual a 380 páginas. A resposta correta é o terceiro tópico. O livro tem 380 páginas. A segunda questão diz assim: a adição 12 mais 5 mais 8 mais 16 pode ser resolvida através de qual propriedade da adição? Então, gente, através da propriedade associativa, tá? O que a propriedade da associativa diz? Ela diz, em uma adição com 3 ou mais parcelas, a ordem que as parcelas são adicionadas não altera a soma. Essa é a propriedade associativa da adição. Então, nessa propriedade, gente, nós usamos parênteses para indicar as parcelas que foram somadas primeiro, tá certo? Então, propriedade associativa. Tá? O elemento neutro da adição é o número 0. Então, essa adição não tem nada a ver com o elemento neutro. E propriedade comutativa, gente, é a ordem das parcelas não altera a soma. Essa é a propriedade comutativa da adição. Então, a propriedade comutativa da adição não utiliza os parênteses para indicar a adição que foi feita primeiro, tá certo? Então, a resposta correta é propriedade associativa. Terceira questão, na subtração, aprendemos os nomes dos termos. Baseados no que aprendemos com relação à ordem dos termos, marque a alternativa correta. Então, primeiro tópico, na subtração, a ordem dos termos não altera a diferença ou o resto? Altera sim, né? Vocês lembram que eu sempre falei para vocês prestarem bastante atenção na subtração, a ordem? De acordo com a ordem que a gente coloca, tem que colocar na ordem certa, porque se a gente não colocar na ordem certa, a subtração dá errado. Segundo tópico, na subtração, o subtraendo vem antes do minuendo? De jeito nenhum, né? O minuendo vem antes e o subtraendo vem depois. Terceiro tópico, na subtração, o número maior deve ficar no minuendo e o número menor no subtraendo? Correto, essa é a resposta correta. E no último, na subtração, o número maior deve ficar no subtraendo e o número menor no minuendo? Não. Então, o terceiro tópico é a correta. Quarta questão. Um estádio de futebol tem a capacidade de 8.560 pessoas. Já foram vendidos 5.238 ingressos para o próximo jogo. Quantos ingressos ainda podem ser vendidos sem ultrapassar a capacidade de pessoas que esse estádio comporta? Então, gente, o que a gente vai fazer aí? Uma subtração. Nós vamos pegar o 8.560, vai colocar no minuendo, e o 5.338 nós vamos colocar no subtraendo. E aí nós vamos realizar a nossa subtraçãozinha de acordo com o que eu ensinei para vocês, e nós vamos chegar ao resultado de 3.322 ingressos, tá? Que é o último tópico, tá bom? Quinta questão, desculpa. Estudamos os elementos e as características de prismas e pirâmides. Agora, baseados nesses conhecimentos, indique a quantidade de vértices, arestas e faces da pirâmide abaixo. Então, vamos lá, gente. Essa pirâmide aí, ela tem 6 vértices. O que são os vértices? São os cantinhos, tá? Então, ó, tem 6 vértices. Tá bom? Essa pirâmide aí, ela tem 10 arestas. O que são as arestas? As arestas são os segmentos de reta, são as linhas, né? E essa pirâmide aí, ela tem 6 faces, tá certo? Que são os lados, tá? A gente conta também com a base, tá bom? Então, o primeiro tópico é o tópico correto, tá certo? Na sexta questão. Agora indique a quantidade de vértices, arestas e faces dos prismas abaixo. Então, vamos lá. Olha só.
Esse prisma aí, ele tem 6 vértices, tá? Ele tem 9 arestas e ele tem 5 faces, tá? Então, a alternativa correta é o tópico 2, tá certo? Na 7ª questão, gente, de acordo com o que aprendemos na multiplicação por números de 2 algarismos, responda a multiplicação abaixo e marque a resposta correta. Então, a gente tem que lembrar sempre da multiplicação por números de 2 algarismos. Nós vamos multiplicar primeiro 3 com 8, né? 3 vezes 8 e 3 vezes 1. E depois nós vamos pegar 1 vezes 8 e 1 vezes 1. Certo? Lembrando sempre que quando a gente fizer a multiplicação 3 vezes 8 e 3 vezes 1, nós vamos colocar um 0, tá? Embaixo do último número para poder começar a realizar um 0 ou 2 tracinhos, para poder começar a realizar a multiplicação de 1 vezes 8 e 1 vezes 1, tá? Quando a gente realiza essa multiplicação, nós vamos obter o produto, que é 234, tá? Essa é a resposta correta. O terceiro tópico, 234. Na 8ª questão, observe os números 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Esses números são múltiplos do número 6, tá bom? Então, de acordo com o que a gente estudou com relação aos números, esses números são múltiplos do número 6, tá certo? Então, em matemática, nós terminamos aqui. Um beijo grande e boas férias, bom descanso, gente!